Olá, cá estamos de novo após as folias do Carnaval e com caras novas. A Natália Fernandes vai passar a estar comigo no estúdio, a substituir a Cristina Costa e Silva, que a partir de agora abraça um outro projeto na área da comunicação social em Lisboa. Olá, Natália, bem-vinda ao Olá, Velha Guarda. olá, Marina, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui contigo e com os nossos convidados. Vamos fazer um bom trabalho juntas. Como Obrigada. convidado, temos hoje o Dr. Rui Adriano, um nome bem conhecido dos governos de Alberto João Jardim. Foi na área da saúde e dos assuntos sociais que se destacou, sendo um dos titulares que mais tempo conseguiu lidar com uma pasta bastante complicada e controversa. Ficou conhecido por se rodear de uma equipa de mulheres competentes e discretas que o ajudaram, sem dúvida, a enfrentar os muitos problemas que aquele pelouro normalmente acarreta. Já na reforma, longe das lides da Quinta Vigia, Rui Adriano é um homem que se recusa a ficar sentado no sofá. É figura assídua, por exemplo, dos desfiles de carnaval. E eu começava exatamente por aí, doutor Rui Adriano, obrigada por estar aqui. Ainda já recuperou da folia da semana passada? Em primeiro lugar, cumprimento a Natália e a Marina, duas pessoas também da velha guarda. O programa está bem enquadrado com estas três personagens, são três personagens da velha guarda. Hoje, de uma forma menos formal, pois começava por dizer que este ano o Carnaval, vibrei pouco o Carnaval, porque não tive a oportunidade de desfilar, nem no Carnaval Trapalhão, nem no cortejo alegórico, por uma coincidência de datas, e por conseguinte, mas tive a oportunidade de ver, ainda participei em alguma outra acontecimento alusivo à quadra, mascarei-me ligeiramente para marcar a presença e, por conseguinte, agora vou aguardar pelos próximos tempos para ver se, Ainda se conta há novas andar oportunidades. a desfilar no próximo ano? Sim, 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 ainda está a vida, desde que haja vida e saúde, vamos fazer por isso. Eu desfilei muitas vezes com a trupe do Dr. Rui Adriano no Carnaval Trapalhão. Carnaval. Pois, Eu No penso que até Trapalhão. entre os E dois carnavais, aquele que eu gosto mais é o Carnaval no Trapalhão. Trapalhão. O Carnaval Trapalhão tem muita alegria, tem muita espontaneidade. Podemos satirizar cenas da vida política, cenas da vida social, pá. é mais E autêntico, não é é? muito mais autêntico, muito mais autêntico. O Carnaval alegórico é mais um cortejo que obriga Estes a uma temas e que. disciplina, Pois. obriga, portanto, o grupo a estar mais coeso, mais bem organizado. O Trapalhão não, o Trapalhão, pelo próprio nome, permite que nós O possamos carnaval Sim, era desfilar. atrapalhada, era Exato, sátira e fazer as atrapalhada. trapalhadas e fazer as cenas correspondentes ao acho bem. disfarce que nós temos, interagir com o público, porque isso realmente é que faz vibrar o Carnaval Trapalhão. É as pessoas que estão a ver também vibrarem com os É, personagens que estão a desfilar. No cortejo alegórico, muito embora hajam as palmas, mas não há mas aquela. são espectadores, Isso, não mas é? são espectadores, enquanto que o Trapalhão, as pessoas, além de serem espectadores, acabam também por participar, porque nós temos a oportunidade de contactar, de abraçar, de trazê-los para, para o Para ser. centro das atenções, dar um pouco de vibração e, por conseguinte, é muito mais interessante. Nos anos que eu entrava, o Dr. Rui Adriano era sempre a pessoa que idealizava os fatos. Se tivesse entrado este ano, tinha uma ideia dos fatos que iam fazer? O problema do Carnaval Trapalhão é de acordo, enfim, com as temáticas que Sim. informavam o nosso grupo. Eu, por acaso, não é por ter sido eu, mas gostava realmente de idealizar Uhum. sempre a sátira mais apropriada à época. Eu Pois tenho era, muitas era sátiras. sim, sim, E tinha sim. que ser, e muitas vezes aquilo eram definidas com pouca antecedência, Uhum. porque os acontecimentos às vezes surgiam muito em cima da época de Carnaval.
E como tínhamos, enfim, por lema, fazer as caras correspondentes às personagens que queríamos satirizar, às vezes havia pouco tempo para esse efeito. É claro que procurávamos estudar sempre algum tema que não fosse, para além de ser muito badalado, que não fosse muito fácil outros Mas, personagens exato. também fazerem. Pelo facto de fazer as máscaras, também já até certo ponto diminuía o espaço de outros Hum, intervenientes copiarem aquilo que nós iríamos fazer. Este ano realmente havia muitos temas, este ano pois. havia muitos temas, procurei me lembrar Motivos não faltavam. de Pois alguns, é, exato. mas entretanto eu também pensei eh, que os temas são tão badalados que realmente vão aparecer É muitas muito. cenas correspondentes. Hum, Portanto, não vale a pena, não vale a pena avançar. Portanto, vou-me reservar para outras oportunidades. tá bem. Mais numa de espectador. A ver, Ah, vamos lá ver aqui o que os outros fazem desta vez, já exato. que não estou tão É claro, é envolvido. claro. Ahm, uma pergunta que vem sendo um homem de tradições, é um homem de carnaval, mas é também um homem do Natal. Sim, também gosto do Natal. É das quadras, para mim, dentro do no ano, a quadra que mais gosto é o Natal. E se quer o Também Natal, gosto. gosto do Carnaval. Natal, porque realmente, enfim, como todos nós sabemos, é a quadra que corresponde a um ambiente mais íntimo, mais familiar, Uhum. mais humano, onde, na altura, as inimizades, pá, ficam Sim, sim. É esbatidas, verdade. portanto, andamos todos aos braços e aos beijos. Sim, sim, sim. Eu sei, mas Por conseguinte, e para além disso, é a quadra que é caracterizada pela feitura dos presépios, Oh, e, e que é tão famoso por e isso. isso realmente acaba por ser. eu não sei, não vi, não me lembro de ter visto algum dos presépios, Ah, e mas se calhar apareciam tu sempre na viste, Natália. televisão. Não, aparecia sempre na televisão. Cheguei a ir uma É vez e a notário, ver. esse, Sim, sim, cheguei a ver. Mas é o doutor que faz, o Zé que faço. faz, Faço a estrutura, faço tudo, é um faço homem. as figuras. Não, é óbvio, é óbvio. Mas começa o quê? Começa já em outubro, em... Olha, eu começo em setembro, Ah, já em mas para fazer as figuras em movimento, bom, tem que começar no princípio do ano. Eu, aliás, neste momento já já está tenho preparado. idealizado, já estou a fazer figuras para o Mal acabou o presépio. carnaval, Ah, Já vai a começar a trabalhar, já estou começando a trabalhar para como é que figuras. faz? Que materiais é que Olha, utiliza? eu utilizo madeira, utilizo a terracota, portanto, para as figuras em movimento, e depois está claro, pá, com alguns trapos que vão restando lá de casa, vou Deve arranjando roubar as sim, sim, cortinas, sim. vou esta cortina arranjando já está as, As pronta, almofadas. vou E- arranjando as vestes correspondentes e procuro fazer sempre cenas correspondentes às nossas atividades ancestrais, Sim. muitas atividades enfim, que já não existem, mas que caracterizam a vida cultural e económica e social da nossa região. E esse é um costume que já vinha da sua família, dos seus pais? Sim, sim. A minha mãe gostava de fazer a presépios. Eu desde pequeno assistia em casa à feitura dos presépios feitos por minha mãe e depois comecei a Muito participar bem. desde muito cedo. E a partir daí, Tem quantas figuras? Imensas, Ai, não? tenho imensas. imensas figuras. Hum. Bom, figuras há figuras com movimento e outras figuras estáticas. Também faço estáticas para além do movimento. Mas para além dessas também gosto de comprar, gosto muito de passear hoje em dia. Como Hum. estou numa fase de aposentado, Viaja. gosto de Tem viajar mais tempo para viajar. e por onde passo, desde que identifico algumas peças que considero que são engraçadas para pôr no presépio, compro e Ah, por conseguinte, mas neste momento eu estou no presépio que fiz, ultrapassou as 400 peças, Uau! eh, É já uma coisa, é já peças, quase industrial, peças não em é? movimento e peças estáticas e, e por conseguinte, enfim, e onde é que guarda essas peças todas? isso é uma boa pergunta, isso Ah, é uma pois. boa pergunta. Pois. As casas têm Sim, sim, extremamente sim, sim. espaço. Não, eu tenho que colocá-las na garagem. Antigamente tinha espaço para dois carros, agora só tenho espaço para um carro. Oh, Se uau. Porque continuar assim, vai deixar o carro na estrada. e apanhar multa talvez. E por conseguinte, ponho dentro de caixas as peças que vão ficando de um ano para o outro, porque eu não gosto de as peças o mesmo presépio ser idêntico ao Ao ano do ano anterior. seguinte.
procuro sempre fazer novas peças. Como faço novas peças, as anteriores têm que ser guardadas. Mas quem tem este trabalho tem de ser com paixão, não é? Gosta de mostrar, recebe amigos, não? É Sim, isso sempre é um claro. motivo Claro. para essa Sim, família parece e sempre amigos. na E RTP. procuro, portanto, em relação aos filhos e às pessoas conhecidas, considerar que a porta está Uhum. sempre aberta para quem quiser ir lá visitar, porque eu acho curioso, porque às vezes, passando na rua, pessoas, enfim, que Sim. me conhecem, vêm perguntar: olha, a que horas é que se pode visitar o presépio? A que horas é que estão aqui? A que Abre as estão, portas, a que É? horas é portas que abertas, é interessante não, isso. não está aberto ao público em geral, está só aberto Esta- realmente às pessoas enfim, que Hum. conhecem e que têm Ah, algum interesse em visitar. durante muito tempo fez parte dos governos de Alberto João Jardim, mesmo nessa altura conseguia dedicar-se a estes hobbies. Claro que agora tem mais tempo livre, não é? Sim, eu nessa altura ainda fazia, mas quer dizer, era o presépio tradicional, Ah, sem figuras em movimento, porque as figuras em movimento dá muito não há. trabalho, ocupa muito, muito tempo, e quem está em funções governativas, por muito Sim. bem que o tempo seja gerido, não tem hipótese de conciliar uma coisa com outra. O que fazia era, portanto, era o presépio tradicional, figuras estáticas, É e sim. depois, quando chegou à altura da aposentação, já há algum tempo atrás, já Tive pensou, dificuldades depois de uma vida Tão hiperativa, ativa. podia-se dizer. Uhum. A trabalhar com Alberto João Jardim, sem não dúvida, sem dúvida. Foram muitos anos. tem boas memórias desse Tem tempo. boas memórias, boas memórias. Foi realmente um período profissional muito, muito engraçado, porque realizou-se um trabalho, então, na minha área, a área dos assuntos sociais. Eu tinha a área da saúde, tinha a área da segurança social e mais tarde ia ter a área da proteção civil. Portanto, eram estas três áreas numa Uhum. só secretaria. Hoje penso que estão divididas, Estão divididas, é. Já são estão várias. divididas. Hum. Mas eu penso que realmente este conjunto é muito importante num setor só, porque há uma articulação muito grande Uhum. entre estas três áreas, e, por conseguinte, a tutela tem que estar realmente congregada num único organismo. Bom, mas são opções de estratégia do Sim. governo, não me compete agora, portanto, estar aqui a dissecar, mas a minha opinião, a experiência que eu tive, é sempre melhor ter estas As três áreas áreas. agregadas do que dispersas. E, portanto, dizia eu que foi uma altura muito rica, porque procuramos realizar, satisfazer os anseios da população. Isto é uma área que, por muito que se faça, por muito que se melhore, há sempre Exato. dificuldades, há sempre situações que ficam por resolver, há sempre ansiedades, e, Uhum. por conseguinte, nunca é um trabalho acabado. Mas, de qualquer maneira, melhorar alguma coisa relativamente ao passado é sempre muito positivo e dá muita satisfação em quem está a Ok. gerir uma área desta natureza. E agora, quando se senta no sofá a ver os telejornais, por exemplo, as notícias nacionais, governo cai, governo sobe, como é que vai ser? Como é que encara tudo isto? Primeiro, a saúde está sempre A em saúde está foco sempre em foco, pela dos negativa. hospitais, pela negativa. É. Como é que vê isto tudo? Ora, a área da saúde realmente é uma área muito, muito complexa, e é muito apetecível para Uhum. os média. É isso. Sim, sim. Realmente, nunca, por muito bom trabalho que se faça nos bastidores, por muita organização que exista, há sempre um caso que escapa a toda a Exato. estrutura. Exato. Aos profissionais de saúde, profissionais de saúde, pessoas altamente empenhadas, mas há sempre um aspecto que falha. E esse aspecto que falha é a notícia. É logo Exato. é notícia. Os 99% de bom que se faz é esquecido, Acho que nem é é noticiado. normal. Porque, entretanto, é considerado bom, mas isso é o trabalho que tem que ser Sim, feito. sim, sim. Portanto, não merece ser notícia. O que é Hum. notícia é aquilo que efetivamente foge desse carril. Por conseguinte, é para dizer que hoje em dia a área da saúde é muito noticiada,
Eu penso que também tem a Mas acha ver. que há mais problemas hoje do que na sua altura? Claro, estamos a A falar a percepção nível nacional, da a cidade percepção que que tem, tem é também a nível regional. A pressão também sobre os serviços exato, hoje é muito Há maior maior pressão. do que aquela que existia no nosso tempo. exato. As pessoas estão mais esclarecidas, conhecem mais as situações, os X-direitos. Há uma preocupação que é salutar da população em relação às medidas de prevenção. Os centros de saúde que se fizeram na altura, no meu mandato, penso que a ilha ficou completamente coberta de centros de saúde e pequenas unidades a nível Sim. das freguesias, a nível dos concelhos. Uhum. Tínhamos centros de saúde em todos os concelhos. Depois alargou-se também às freguesias. E esta cobertura de unidades de saúde contribuía para a população se consciencializar da necessidade de ter os cuidados com a saúde, porque na minha altura apostei muito na medicina preventiva. Os cuidados Pois. primários é a base de todo o sucesso da saúde. Uma organização de saúde que tenha equipas profissionais, equipas de saúde multidisciplinares a nível dos centros de saúde que possam trabalhar em grupo, penso que conseguem amenizar muito dos tormentos e da angústia Exato. que se passam nos hospitais. A imigração A imigração, a idade. traz outros problemas, não é? Como é que vê toda esta situação? Olha, extremamente É que nós. pesa, sobretudo E na depois também há saúde. mais idosos agora. Nós Todos temos os baby boomers uma estão todos população que está a envelhecer É. cada vez mais, não é? Aliás, dos países da Europa, se não o país da Europa, com uma população mais envelhecida e a perder os jovens, como nós estamos a Uhum. perder. Como é que vê toda esta Esta, problemática? Isso sempre foi uma das áreas. Olha, isso é uma área que vem a propósito da observação que fez anteriormente da necessidade da pasta da saúde e dos assuntos sociais Sociais. estarem agregadas e unificadas. Porque, neste caso concreto da geriatria, Uhum. nós sabemos que há duas componentes essenciais. Há a componente de uma pessoa mais idosa, ou não é preciso ser idosa, uma pessoa de meia de idade que tenha qualquer problema de saúde. Há uma componente social e uma componente de saúde. E nos mais idosos, a componente social, para além da saúde, é preciso estar bem articulada. E essa articulação só poderá ser feita com uma tutela única que Uhum. possa realmente dar diretrizes e que possam realmente se enquadrar e se articularem uma na outra. Hoje em dia, com a esperança média de vida aumentar cada vez mais, Uhum. é evidente que os hospitais acabam por não estar preparados para o volume populacional Pois. de pessoas que ficam acamadas, mas um acamado que a medicina já não pode fazer mais nada. A medicina Pois. já acabou a sua intervenção. Essas são as Tudo o altas que resta agora problemáticas. é uma parte social. Uhum. E essa parte social tem que ser feita por uma estrutura complementar à parte essencialmente de saúde. E por conseguinte, esta articulação entre estas duas áreas é fundamental e hoje nós constatamos que é necessário um investimento muito grande e tem que ser feito na área da segurança social, Uhum. na criação de novas unidades para acolher Os acamados idosos. e acolherem as pessoas que estão numa situação dependente. Muito embora, no meu tempo, nós tivéssemos sido pioneiros a nível do país na criação do chamado Serviço de Ajuda Domiciliária. Hoje em dia, não sei como é que isso está funcionando, mas eu penso que tem que estar melhor É sempre Do preciso que, mais. sim, é preciso Sobretudo mais. na área da saúde mental. Cada vez mais temos casos de Alzheimer, Alzheimer, demências. demências, falta ainda todas as famílias, o teu caso, por Sim, exemplo, sim, Natália, sim. da tua mãe, cada vez mais as pessoas me dizem, eu não tenho com quem deixar o meu pai, ou eu não tenho Nem com quem como depois. dividir-me entre o emprego, 8 horas por dia, crianças e ainda Sim, os sim, sim, pais sim. Pois, idosos e Uhum. com é uma, dependências por causa dos problemas é mentais. uma situação que tem que ser devidamente estudada e tratada por equipas multidisciplinares, equipas técnicas de serviço social,
têm que efetivamente fazer um estudo à família, para que, porque há muitos casos em que o próprio idoso também não quer ser internado. Pois. E Não às quer vezes há deixar a uma, sua Pois. casa. há uma certa pressão da família em internar. E a ajuda domiciliária tem exatamente essa função. É dar os cuidados essenciais e vitais para que o idoso possa continuar na sua Sua casa, casa. junto da sua família. Os netos gostam também de partilhar alguns momentos com os avós e, por conseguinte, se houver um serviço bem organizado que possa substituir o lar na própria residência das Das pessoas pessoas. em causa, Uhum. é sempre um serviço muito mais humano e que as pessoas, em princípio, aguardam e acariciam melhor. Uhum. E agora, a partir daqui, nós, velha guarda, começamos a pensar que Sim, um sim. dia Vai chegar. Aliás, a minha filha já disse que quando chegar a minha altura vai-me mandar para um lar. a tua filha Ela já me disse, vai-me mandar para um lar e eu Vai. já disse que quero ir para o lar. Pronto. Eu, quando chegar a Nós, essa antes altura, de quero. começarmos Agora, a quero ir para um rir, lar onde tu estás, menino, vamos nós arranjar assim claro, uma maltinha quando porreira. chegarmos a ver, vamos andar a tirar corridas de cadeiras de rodas. Mas claro que isto é enquanto aqui estamos, não é? Sim, sim, Depois, sim. pensa muito na vida. Não vale a pena pensarmos nisso. Não, nós temos que pensar em Eu envelhecer acho com que qualidade. pensar a vida com Dignidade. qualidade. Eu o que faço? Penso sempre no dia presente, não faço grandes Sim. planos para o futuro, porque é viver o dia a dia, procurar viver da melhor maneira. Eu, hoje em dia, por uma vez aposentado, eu gosto para além dos hobbies, gosto de viajar, gosto de ler alguns textos na área da política. Olha, agora estou a reler o Maquiavel, o Ai, Príncipe uma Maquiavel. Penso que é um livro, pá. É muito, Penso É que é um muito, livro. muito, Penso que é um livro que há muitas pessoas que seguem a carreira política Deveriam ler. Sim. que antes de seguirem a carreira política deviam ler, porque talvez houvesse menos asneiras do que aquelas que para ir Sim, subir. Por aqui, quando falo por aí, é no todo nacional. sim. E por conseguinte, isto é para lhe dizer que temos que viver o dia a dia da melhor maneira, procurar evitar excessos, Uhum. para termos uma qualidade de vida que nos permita viver com uma certa independência. Exercício físico faz. Faço em casa. Fazem cá. Não vou para ginásios, mas como sei e conheço os exercícios principais para manter o Lá corpo vai fazer. Sim, vitalizado, sim. faço em Vai casa. fazendo em casa. E também, mais no plano cultural, tenta estar além das leituras, tenta encontrar-se com amigos, faz jantares, Sim, exato. Há sempre uns grupos. vai ao Eu teatro. tenho um grupo de amigos do meu sétimo ano, Do sétimo ano. que fazemos sempre um encontro todos os meses, para uau. cavaquear, para trocar Fazer companhia. Do sétimo ideias. ano. Como é que Tenho, a nível da faculdade em Lisboa, também outro grupo de amigos com quem partilhamos encontros. Uhum. Eu sempre que vou a Lisboa, telefono primeiro para alguns deles e digo, vou estar aí durante X tempo. Portanto, organizem lá um encontro. E isso realmente, eu não dou as últimas vezes. Eu tive muitos amigos que seguiram a carreira diplomática. Aliás, era a carreira que eu queria seguir. Mas, é interessante. Agora faz falta. Agora faz falta. Mas, entretanto, está claro, acabei o curso, depois casei e ainda estive a trabalhar no Gabinete dos Negócios Políticos, no Ministério, mas depois vim depois apareceu-me na altura uma informação que ia haver uma abertura de um concurso de âmbito nacional para as antigas caixas de previdência. Eu tinha os meus pais sós aqui na Madeira e vim a saber que também havia uma vaga aqui para a Madeira. Concorri e fiquei, portanto, fui o primeiro funcionário a entrar por concurso público de âmbito nacional na Caixa de Previdência do Funchal. Portanto, aqui não houve cunhas. Não houve cunhas. Sim. Fui o primeiro realmente. Olha, e depois está claro, passado 2 anos, veio o 25 de Abril. Bom, depois do oferecer 25 de Abril, é que já não tive mais hipóteses de sair da região. Depois comecei a Como é que viveu essa fase? Olha, sabe que eu 25 de Abril estava em Lisboa.
há coisas Pois. engraçadas. Eu estava em Lisboa e nesse mesmo dia eu preparava-me para ter uma reunião no Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, que eu já estava aqui, portanto, na Previdência, e o presidente, na altura, que era nomeado pelo Governo da República, encarregou-me de ter essa reunião no Instituto de Gestão de Segurança Social. Eu saí, tive um avião, estava em Lisboa. Quando vou sair de casa, tenho uma informação de que realmente havia uma confusão, estavam a aconselhar as pessoas para não sair de casa, porque havia uma revolução, e não sei o que. Pensei, uma revolução? Mas isto é possível? É possível? Isto não foi feito do primeiro de Bom, abril, sim. bom, e assim fiquei. Eu, na altura, estava em casa dos meus sogros, a minha mulher é de Lisboa, estava em casa dos meus sogros. E meu sogro também tinha saído para o trabalho, tinha regressado porque não podia se deslocar. E vou acompanhando aquilo depois pela rádio. Pela rádio. Na altura era rádio e televisão e pouco mais, não havia mais nada. Os telefones. Não havia Eu, internet. entretanto, procurei contactar com um colega que também na altura me acompanhou para ver se havia alguma notícia. Pá, não conseguia contactá-lo. E, olha, e fiquei a aguardar, pá, e fiquei a aguardar. Só que na parte da tarde resolvi sair. Porque, entretanto, já o movimento já começou a se fazer. E, olha, e vim para a Baixa e assisti, portanto, Pois. a Portanto, todo aquele movimento. Ah, não, fantástico, fantástico. A distribuição de cravos, a ver os tanques a passarem ali no Rossio, nos Sim. restauradores. Só que realmente havia também um caso curioso. Se por acaso cruzássemos com alguma pessoa com quem não gostássemos, ou que fosse algum inimigo, bastava dizer: olha, aquele fulano é da PIDE, aquele fulano é da... Ah, Aquilo era complicado. terrível, era terrível. sim. Estavam-se a população, agarravam da pessoa em casa, Linchavam ali. entregavam ao MFA e por conseguinte, olha. Mas, enfim, foi um episódio engraçado. Depois, no dia seguinte, tornei a vir para a Baixa, assisti, portanto, à tomada das instalações da PIDE, enfim, e olha, aqui na altura todos nós abraçávamos, todos nós convivíamos uns com os outros, pessoas conhecidas, desconhecidas. Foi uma grande Foi libertação. uma grande vibração na rua. E, olha, foi realmente uma situação A que nunca Revolução mais... só chega à Madeira em maio, que é Cheguei à engraçado. Madeira em maio. Ou seja, viveu a Revolução lá e depois viveu a depois Revolução passa o aqui. 1º de maio, primeiro de maio, Aqui. pós-revolução, foi aqui na Madeira. Também desfilei aqui na manifestação que houve. Enfim, foi um período engraçado. É com tudo isto, neste contexto, que começa a olhar mais para a política também. Exato. Muito embora já estivesse realmente nos quadros técnicos da antiga Previdência, a partir daí é que a política começa já a germinar, muito embora sempre gostasse dessa área. Mas, de qualquer maneira, assim, com a participação, ou de estar já na fronteira de entrada, uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. Pois. E, por conseguinte, aí foi os primeiros passos. Olha, o primeiro passo foi dentro deste movimento. É claro que houve alterações orgânicas em todas as instituições e na Caixa de Previdência não podia fugir à regra. Portanto, vem uma resolução de âmbito nacional do governo de então, em que as caixas de previdência que até então eram dirigidas por um presidente nomeado pelo governo central, passavam a ser administradas por comissões administrativas. E essas comissões administrativas eram constituídas pelo presidente, também não, continuava a ser nomeado pelo governo central, mas agregado com vogais, coisa que até então não existia. E vogais desses que alguns seriam nomeados e eleitos pelos sindicatos e outro eleito pelos trabalhadores da respectiva instituição. E eu realmente fui eleito. Houve eleições dentro da antiga Caixa de Previdência. Eu nem sequer participei de maneira nenhuma nesse ato,
Mas foi eleito. mas no dia seguinte, por acaso, ia para Lisboa numa reunião, que o presidente na altura tinha-me mandado, e o motorista diz: Ó, doutor, sabe, o senhor é o nosso representante, o senhor é o nosso representante. Eu sou um Fui representante. eleito Oh, assim. Fui eleito. e quase que 100%. Fui eleito não sei. Eu perguntei, claro, e a partir daí, portanto, depois fiquei à espera que o presidente nomeado pelo governo central pá, viesse bater à porta para depois, a partir daí, constituirmos a nossa equipa de trabalho. E esse foi o Dr. Félix Sousa, que foi nomeado pelo governo da República. Já o conhecia também, mais velho do que eu, já o conhecia. Ele tinha vindo do ultramar. E encontramos, e a partir daí dinamizámos o processo junto aos sindicatos para elegerem os seus representantes, foi constituída a equipa e a partir daí tínhamos a Comissão Administrativa da Caixa de Previdência a funcionar, que realmente assegurou sempre a continuidade dos trabalhos pá, e nunca houve sobressaltos na prestação dos serviços à população. Como é que, com todo este background, Uhum. vê hoje os perigos da democracia na Europa? Como é que vê tudo na Europa e não só No mundo. mundo como está? Isto realmente é uma situação muito periclitante, é muito difícil. Eu penso que é muito difícil prever o que é que há de acontecer nos dias futuros, porque as decisões da estabilidade mundial estão praticamente centradas em dois ou três polos. Exato. Nas mãos Exato. dos não é? Não são os Exato. melhores. E a Europa, por si, Não pouco ou nada tem conta. nada, Pouco ou nada nada. conta. É. Não tem, quer dizer, atualmente, a Europa como está estruturada e como foi esta União Europeia, como foi construída, não permite que hoje tenha uma voz sonante no quadro da geopolítica mundial, de maneira nenhuma. Ou associa-se a um bloco, ou associa-se a outro. Portanto, sozinha não tem Não qualquer, consegue. não tem qualquer palavra, Não tem- nem não valor, tem nem fé. intervenção nas decisões mundiais. Não tem fé Não na tem. capacidade futura de defesa da Europa? A Europa Eu, não vê a Europa como um núcleo que tem mesmo que acreditar em si próprio, nas suas capacidades. É porque agora, nós somos mesmo muitos. agora tem. Agora E tem. foi pena que nos fundamentos da União Europeia não estivesse consagrada, portanto, a parte Da militar. defesa. Da defesa. É claro que a Europa adormeceu muito sobre o travesseiro da NATO. Pois foi. O grande problema foi exatamente esse, confiante sempre que a NATO resolvia qualquer problema de intervenção de guerra mundial, porque nós na Europa, NATO associávamos logo à América. A América, pois era. Exatamente. Pois era. O grande problema foi exatamente, hoje em dia, com estas Com esta- alterações de políticas e com a posição ambígua da América relativamente à Europa, Os urge espíritos a Europa começar a pensar seriamente, independentemente de qualquer posição bélica, mas urge seriamente começar a pensar, porque nós não sabemos, de hoje para amanhã, quais são Ok. os dirigentes que vão aparecer no Exato, outro bloco, exato. e por conseguinte a Europa tem que pensar em si própria e tem que ter os meios capazes e sustentáveis de se defender. Por exemplo, alguns países já já estão a alterar o sistema militar, que passa de voluntário para porque obrigatório. são aqueles que estão mais próximo da Rússia e, portanto, que têm um historial e que sabem o que lhes aconteceu e o que pode vir a acontecer. Eu acho que o que está a acontecer é que eu convivi na Alemanha e convivia muito com a Alemanha de Leste, fala russo, diz da infância. Esta Alemanha de Leste é muito pró-Rússia. Muito eles são pró-Rússia, mesmo pró-Rússia. infelizmente, muito pró-Rússia. E o que acontece é que eu acho que à Europa, sobretudo às camadas mais jovens, aos jovens, está a faltar a percepção do perigo que corremos. Porque a Rússia é bélica e quando as pessoas me dizem, mas eu sou pacifista, eu também sou. Eu também sou. Mas eu Pois. pergunto ao pacifista, olha lá, tu deixas a tua porta de casa aberta ou trancas à noite? Ah, sim, tranco, porque os ladrões. Epá, é a mesma coisa. Portanto, acho que o que nos está a faltar é o conceito, é percebermos
que nós vamos ter paz, podem chamar paz armada, chamem o que quiserem. Eu sei de muitas histórias ligadas à Rússia, portanto, acho que está a faltar isso, que é percebermos que nós podemos viver em paz, e temos e queremos viver em paz, mas sair da zona de conforto, Exato. e perceber que vamos ter que ser paz, vamos ter paz também se formos fortes. E que agora do outro lado na América temos um bully tão Aqui, mau como o Putin. custa-nos compreender. Eu tenho uma amiga americana que isto está a causar imensos problemas às próprias famílias. Eu tenho uma amiga americana que quase que deixou de falar com as irmãs que votaram Trump. E ela que vive na Alemanha tem uma percepção mais alargada do que a Europa, porque muito americano é como ela diz, muito americano, internacional para eles é o condado vizinho. Eles vão só, portanto, Sim, sim. epá, é um país enorme. Nós temos essa sensação na Austrália, onde eu vivi, e tu também, Sim. Natália. A Europa, eu passei a gostar mais da Europa, a ser mais europeia, aconteceu contigo, Sim, ao na viver Austrália. longe da Europa. Pois foi. E, portanto, continuamos todos a ser europeus, não é ser bairrista, Eu estou convencido. mas isto é. Enfim, dá para pensar. Dá para Mas eu pensar. estou convencido que este fenómeno Trump, Trump. isto não vai durar muito tempo. Não, eu não também sei. Não vai durar muito tempo. Eu não acredito que ele chegue ao fim do Não mandato. são ser maus presságios, mas o povo americano tem a sua cultura, tem a sua especificidade, nada tem a ver com a cultura europeia. Tem uma cultura própria. Tem uma cultura Exatamente. mas eu penso que o bom senso ainda vai prevalecer e há muitas pessoas que votaram Trump que já estão Era arrependidas. isso. 2 ou 3 anos, vão se arrepender e este fenómeno pode realmente ter um grande balão de oxigênio que apareceu. E pode começar a aparecer um ou outro E já está a começar furinho os e veteranos. começar realmente A desinchar. a se inchar e penso que realmente aí vai haver outra metodologia. Mas que é Eu também. problemático. E Poderá vir a trazer muitos problemas agora, mas já se começa a ver isto. E era isto que eu ia dizer. Há pessoas que votaram Trump, mas que entretanto perderam o emprego, ou o pai perdeu o emprego, ou o filho agora tem dificuldades porque ele já não paga universidades e está a cortar uma série de benefícios. E por exemplo, quem tem as grandes empresas de agricultura Sim. que produzem o leite, os ovos, e que não têm já os mexicanos a trabalhar, sim, e os sim. latinos, e que eram pessoas que eles dizem, eram os que chegavam a horas ao trabalho, pagavam segurança social, não são criminosos. Portanto, este disparar em todos os sentidos vai começar pelo bolso. Esta minha amiga diz, pelo bolso os americanos votaram no Trump, pelo bolso os americanos vão se arrepender. E poderá ser isto, portanto, era de facto a economia, e é por aqui vai ditar muitas alterações. Claro que, entretanto, temos do outro lado o urso Putin a ver tudo isto E a China? e a China A extremamente. China continua a provocar nos mares da Austrália e continua a provocar. Nós A continuamos. China é muito matraca, Muito. É aquilo velho ditado. A vingança, acho que isto serve-se fria. Portanto, eles de alguma forma. Mas, perante tudo isto, uma das coisas que nos preocupa continua a ser, cada vez mais, 75% dos jovens na universidade diz que vai embora, que vai sair. Tem também netos. Como é que vê tudo isto? É que ao mesmo tempo nós temos de ter cuidado. Manter o país, já sem governo, estável, é outra discussão. E ainda por cima estarmos a perder tantos jovens, como é que pensa todo este cenário e ainda mais que tem os seus netos também, não é? Portanto, tenho 5 netos e, por conseguinte, enfim, espero que o futuro deles seja o mais agradável possível. De qualquer maneira, quer dizer, hoje em dia, enquanto no nosso tempo, nós podíamos às vezes nós podíamos prever que podíamos até certo ponto Planeávamos, nós tínhamos menos. planeávamos o nosso futuro. Tínhamos tempo de planear o nosso futuro. Era estudar, fazer uma formação universitária e depois já sabíamos que no mercado de trabalho tínhamos sempre Ia aparecer sempre qualquer coisa. ia aparecer qualquer coisa. Hoje em dia isso já não. Por muita formação académica que os jovens tenham, por muito currículo que possam realmente ter,
o futuro é sempre incerto. É sempre incerto porque o que é certo de manhã, à Uhum. tarde já é errado, à noite Nós já está vivemos, E o ultrapassado custo de e vida em vivemos Portugal hoje. também. Os é ordenados esse o não nosso problema. aumentaram para o Exato. custo de O que é que vida. nós, seja como for, nós cometemos erros. Muitos, Sim, Se sim, os muitos sim, nossos sim. jovens, o problema é que nós estamos, a maior parte destes jovens tem subsídios, Sim, tem sim. bolsas de estudo. O Sim, Estado sim. pagou e Aliás, depois são países como a Alemanha, a Suíça, que têm imensos portugueses, a Inglaterra, agora se calhar já não os tem por escandinavos, causa os países do Brexit, escandinavos, estão a ir imensos médicos para a Noruega, por exemplo, porque porque pagam já não muito se exige a menos. língua, E depois basta pagam falarem muito bem menos. inglês. O ordenado é muito superior ao ordenado português. E, E o portanto, nós custo de não vida, vamos conseguir estancar isto Penso se não que tivermos uma política a sério para reter estes jovens, não podem ficar contra a sua vontade. isto realmente é preciso também haver políticas de natalidade, no Exatamente. sentido de Só os haver. jovens na idade fértil que Exato, estão exato. assim. exatamente, exato. Boas políticas de natalidade e, paralelamente, políticas de incentivos e de Uhum. criação enfim, de riqueza e de estabilidade política e social que possam contribuir para que os jovens não se sintam na necessidade de emigrar. E a Exato. habitação, um dos grandes temas. Continua a ser uma grande preocupação a nível nacional e a nível É um regional. drama, já. É um drama Eu acho porque que é um não se drama. pode pagar, os jovens não podem pagar casa, não podem sequer Atenção. pagar uma renda. Ahm, no seu tempo, era melhor? Era mais fácil? Era mais Era fácil, muito muito mais mais fácil. fácil. Eu lembro que na altura que fui para Lisboa estudar, por acaso tive a sorte de ter lá família e, por conseguinte, nos meus primeiros anos, vivia em casa de tios. Mas depois começaram a surgir grupos de amigos para criar, enfim, aquelas sedes e tipo repúblicas à moda de Uhum. Coimbra. E tínhamos facilidade de alugar um apartamento e saía a cada um de nós, na altura, 200 escudos ou Sim, 300 sim. escudos, que eram Vivia-se, valores. mas é engraçado, havia menos e tínhamos Mas mais. mais. Exato, exato, exato. Portanto, nessa altura realmente tínhamos muito mais acesso à habitação, facilidade. O Uhum. jovem que queria ir para Lisboa estudar tinha facilidade em arranjar um quarto, escolhia o quarto onde queria, mais próximo Parte da faculdade. da faculdade. Hoje em dia isso já não sucede. Hoje em dia isso já não sucede porque realmente, para já, é a falta de disponibilidade de quartos, porque aparece a loucura entre aspas, Do Do alojamento alojamento local. do local. alojamento local. Penso que não sei, não é uma área que eu domino, mas penso que falta alguma regulamentação, Eu acho que sim. de maneira a se poder conciliar neste mercado da procura e da oferta de habitação, haver condições para que os naturais possam realmente ter alguma oportunidade de constituir Exato. a sua família, de modo a Aliás, cada vez que mais há jovens a retardar, a adiar Sim, o nascimento de uma criança porque dizem eu não tenho condições para ter uma criança. Não acha que, por mais que se fale disto, nós não estamos a atacar o problema, nenhum não, dos nossos governos ataca de facto o problema como deve ser. não olha, estamos. aqui na Madeira tem, a política de habitação não tenho acompanhado muito. Sei que realmente há a chamada habitação a custos controlados. Não faço a ideia dos valores que se estão a praticar, mas pelas ansiedades que se vê, penso que a capacidade de resposta não Não, corresponde, não não corresponde. corresponde à procura, não corresponde à procura. Bem, a nível nacional, isso está, Está mais que. para aquilo que se vê, realmente não está melhor. Não? Como é que Só sendo para um vos dar homem, um exemplo, eu há dias vi um quarto aqui na Madeira a arrendar por 800 euros. um Um quarto? quarto com duas camas, duas Não é camas possível. separadas, Exato, portanto, exato. é É impossível. impossível, é É impossível. impossível. Aliás, mas não haveria uma forma de regulamentarmos, de pormos um Sim, teto? Não, eu, não será uma das formas de pôr um teto? hum. Eu não sei até que ponto é que isto é constitucional, mas não Eu há, acho há que países onde se podia. faz Aliás, isto. as câmaras podem, acho que têm poderes para isso, para Lamentar, regulamentar porque o alojamento senão local. torna-se isto. Desde que sejam propriedades fomentadas pelo Estado,
o Estado tem os meios à sua disposição para regulamentar e criar condições fáceis de acesso à habitação. Isso tem que ser feito, tem que começar por aí. O governo, as câmaras, aliás, o Estado no seu conjunto. Eu vejo que por aí é que tem que começar. É claro que não se pode impor a um privado determinadas regras, porque também isso depois, quer dizer, De alguma a forma. economia é atingida e os investidores fogem. Sim, Por conseguinte, tem que ser o Estado que, nesta primeira fase, tem que criar realmente condições que, de acordo com as capacidades e com as capacidades económicas e financeiras do local onde se vive, possam contribuir para que o cidadão possa ter um acesso digno à habitação em função dos seus rendimentos. exato. Nós estamos em anos, porque se Anos. calhar acontece para o ano mais. Eu espero que não. Ou não. Não. Já temos este ano mais eleições e mais eleições. Como é que vê a política regional primeiro? Porque temos eleições à porta. Era impossível não lhe fazer esta pergunta, Sim, era ignorar exato. o elefante na sala. Exato. Como é que vê a situação política regional neste momento? Um homem da velha guarda, olha, agora Com tantos para anos tudo na isto, política? com tantos anos na política, como é que Não é fácil, não é não é fácil, não é fácil? fácil, não é fácil. Não diz uns palavrões em casa de vez em quando. Não é fácil. Eu, por acaso, nunca pensei que chegássemos a estes impasses sucessivos de decisão política. Mas olha, é fruto dos tempos, é fruto de toda a organização constitucional, é o próprio sistema que está implementado, por conseguinte, não se encontra, talvez de forma constitucional, não se encontra uma forma de criar maiorias com estabilidade. Sim, é mais difícil agora do Hoje em que dia é muito difícil difícil. governar sem É uma haver tendência em toda a Europa. uma estabilidade política. Não se trata de ditaduras, de maneira nenhuma. O que se trata realmente é de haver a consciência da população de que, para o seu bem-estar, é preciso ter um governo também estável. E um governo estável tem que ter uma maioria que possa realmente governar, porque hoje em dia ninguém pode ter medo das ditaduras, porque os mecanismos democráticos não permitem realmente Sim, não há. Eu que acho que se existam exagera realmente um bocado. Podemos que pôr a geração questão pouco. noutros moldes. O Dr. Rui Adriano sempre foi uma pessoa de consensos e sempre foi muito bem visto pelas pessoas que trabalharam consigo. Não é o político atual, não tem que ser um político que também seja assim, um político de consensos, que saiba dialogar, que saiba negociar. Não acha que o político de atualmente também deve mudar? Penso que muitas vezes procura-se olhar para o umbigo e Pois. não se procura realmente ter uma visão mais global de que é preciso fazer consenso, é preciso Uhum. dialogar. Eu lembro que no meu tempo, muito embora também aparecessem as greves, é natural, pá, mas eu tive no setor da saúde uma greve que era de âmbito nacional, na parte médica. E o Sindicato Independente dos Médicos veio aqui à região também, ter uma reunião comigo, porque, enfim, anunciar pá, Que vão fazer que ia greve. fazer greve. E eu realmente, quer dizer, depois procurei estabelecer reuniões com o respectivo sindicato e nós aqui na Madeira, por força do diálogo e por força das, das situações que fomos encontrando, a greve aqui na Madeira acabou por não Por se não- realizar. pois. Porquê? Porque a negociação que a Secretaria, presidida por mim, estabeleceu com o Sindicato Independente dos Médicos, correspondeu a uma solução que agradou ao setor e nós aqui na Madeira não fomos penalizados pela greve, enquanto a nível nacional isso aconteceu. E mais tarde, a solução que se foi encontrada aqui para a Madeira, o próprio sindicato levou-a para nível nacional para ver em que medida é que poderiam realmente também acertar no mesmo diapasão. Portanto, isto é para dizer que é sempre importante esgotar a fase da negociação, pôr de lado os caprichos Os primários egoísmos, Exato. egoísmos. e entrar numa fase de quem está
numa função pública, que tem responsabilidades, não é só por ele, nem pelo partido Exato. enfim, que representa, mas tem as responsabilidades pelo bem-estar de uma comunidade. E o bem-estar da comunidade não Tem se de pode, estar acima É, de é que tem que estar parece- acima de tudo. não Eu se acho que a pode, partir do não momento. se pode depois partidário. Exato, eu acho Mas que a partir do momento que se assiste, portanto, numa altura em que nós comunicamos constantemente, com um clique no telemóvel uns com os outros, não estão cada vez mais surdos os governos, não estão entre colegas, entre empresas, as pessoas estão cada vez mais centradas em si próprias e Exato. vê-se isso na política. Há um certo despotismo, não? Por exemplo, só dando o exemplo desta discussão que houve na Assembleia Da do República. Montenegro. Que impossível Por de causa de compreender para um uns mês. para... A diferença foi um mês. Isso, não mês. foi? Exato, exato. Como é que isto acontece? Como é que se deita um governo abaixo por causa de um mês? Há um título na imprensa alemã hoje que diz claramente: por causa de uma empresa familiar, deitou-se o governo abaixo em Portugal. Uau, eu acho que não é Exato. o pragmatismo alemão, que também tem os seus problemas e que Claro, serão claro. mais complicados do que se possa imaginar, vai sair cá para fora depois, mas este título diz tudo. No fundo, não estamos nós também. Eu não estou a dizer que tudo que uma empresa familiar naqueles moldes e tudo o que aconteceu, eu fico fora e olho para aquilo e assisto constantemente à televisão, CNN, a TVI, a RTP, SIC, tudo. Mas do lado de cá, onde estamos todos nós, os portugueses, nós ficamos a pensar, mas não era possível ter resolvido isto de outra maneira. A Exato. diplomacia e, sobretudo, o sentido de Estado. O sentido de Estado. É a Não está a faltar sentido de Exato. Estado. eu sinto isso. Olha, isto vem a propósito daquilo que eu vos disse ainda há pouco. Eu penso que há falta de leitura do Maquiavel. Exatamente. Voltamos a Há Maquiavel. falta de leitura do Exato. Maquiavel, porque se estes políticos atuais lessem o Maquiavel, ou leram por defeito, Ou aprendiam qualquer coisa. ou falta qualidade, porque realmente se há situações que se houvesse realmente uma formação política mais adequada, mais consistente, talvez não se chegaria ao ponto em que Exato. estamos. Falta-nos sentido cívico, Exato, exato. falta-nos essa capacidade e o que é que se poderia fazer? Isto deitar governos abaixo, ler Maquiavel, Sim. a ler Maquiavel. Mas no fundo o que se sente é isso. E claro que é muito difícil, por exemplo, aqui na Madeira, pedir à população que confie. Exato. Confie. A abstenção será, infelizmente, que em Portugal é sempre um número vergonhoso, é um fantasma que persegue qualquer governo. Qual é a perspectiva que tem? Nem sequer pergunto a percepção que tem, mas a perspectiva do que vai acontecer agora. Como é que este país vai para a frente e depois também a Madeira, como é que se forma um governo depois a partir daqui? Não, eu realmente, como vos disse ainda há pouco, isto não é fácil de prever, não é fácil de prever situações. Aqui na Madeira, ou pode acontecer que o partido maioritário torne a vencer eleições, o que não me, Sim, sim. Não admiraria. o que não me admira realmente. Agora, tudo depende realmente se consegue ou não consegue ganhar uma maioria estável. Porque se não tiver uma maioria estável, vai entrar nas fases da negociação e aí Pois. nunca mais chegamos a um porto seguro. Nunca mais chegamos a um Continuamos porto agarrados, seguro. há sempre gente agarrada ao poder, à Exato, cadeira do poder. e para além disso, portanto, vai haver da parte de partidos da oposição, Os tais casamentos. exatamente, posições Casamentos de muito ódio. caustas, Não, os Os casamentos casamentos políticos. muitos caprichos. Portanto, E, sempre nós exatamente. assistimos cada vez mais e é isso que as pessoas têm essa percepção. Têm a percepção da corrupção, cada vez mais elevada, Exato. e que não se consegue limpar, a não ser que as pessoas que são alvo ou que estão envolvidas limpem a imagem que Mas eu têm. penso que o tema da corrupção é um tema que também já começa a cansar. Sim. Já cansa. E as pessoas... Fala-se de tal maneira, dá a impressão que toda a população tem que o Portugal é tudo corrupto. E esta imagem que É uma nós estamos a imagem, passar isto realmente é uma imagem é muito. imagem muito, muito, Há muito. corrupção em todo o mundo, em todos os países. Sim. Uma corrupção mais discreta. Nós temos na Alemanha uma corrupção muito discreta, mas há. Esta história. E bem mais grave. Exato. Na Alemanha,
há governos que não teriam caído. António Costa não teria caído. Exato, Porque exato. Scholz tinha muito mais pecados Sim. na Folha, mas e aqui há também uma imprensa que se tornou lobbies, que se tornou mais lobbies. Também é verdade, na Austrália e mesmo no Reino Unido, há governantes que já teriam saído há muito mais tempo. Em relação, sim. Que seria, não teriam- não teriam ficado como estão. Pois, pá. E sobretudo São no caso da muito mais- Madeira. Exatamente, Sobretudo no caso da Madeira. Não teria passado. Não O teria problema passado. agora é estar-se, por exemplo, no Parlamento Europeu e vir, e eu sei disto por pessoas que me dizem, e vir um grupo de representantes de Guadalupe e um deles pergunta, então a Madeira, como é que é? Aquilo é uma grande corrupção, não é? E esta imagem Que nós é a estamos única passar. coisa Isso é um que é absurdo. imperdoável. Isto é imperdoável. Que se tenha desde a velha guarda, que se tenha desde o 25 de Abril criado, construído esta ilha de raiz, praticamente, e que agora a imagem seja esta. Exato. É confrangedor, mas isso continuo a dizer, quer dizer, que este conceito da corrupção não corresponde de maneira nenhuma sim. àquilo que Tal como a efetivamente... violência que se está a Exato, criar a exato. imagem Exato. que Portugal é um país violento, não é? É um Não. país seguro. Portanto, o que fica aqui, nós estamos agora a 4 minutos do fim do programa, não é? Diz aqui o Celso, e vamos então fechar com uma mensagem de esperança. O que é que tem projetos ainda? Como é que quer viver o seu ano? Como é que quer ver esta Europa e este mundo em que vivemos? Olha, para já, pessoalmente, gostaria, enfim, de continuar a ter saúde, como tenho tido, felizmente, até agora, para poder prosseguir nos meus hobbies, para poder prosseguir no convívio social e familiar, como até agora tem acontecido, mas também para que isso aconteça, é preciso que em redor haja o tal bem-estar que todos nós exemplo, desejamos. Como gosta E muito de viajar, que haja segurança. é exatamente. Voltamos ao Exato. tema, não é? É por isso que os meus auspícios são nesse sentido, que haja uma paz mundial que possa realmente tornar as pessoas e as famílias muito mais bem felizes do que são neste Um mundo. planeta mais limpo e com mais mais saudável, com maior justiça. Natália, queres fazer mais alguma pergunta? Não tenho assim mais nenhuma questão para colocar ao, Assim, mais ao de Dr. uma última pergunta. É ainda hoje um homem romântico? Sempre viveu rodeado de mulheres, na sua equipa de trabalho, Sim, tem duas equipa de trabalho. filhas, sim. Mas é um homem romântico ainda Por hoje. acaso não me podiam acusar, porque muitas vezes falava, na altura não era tão exigente como hoje em dia, se exige as cotas, que eu acho isso também não é nada Não é por aí, sim, não é por aí abonável, não é não é abonável governo. para o sexo Exato. oposto. De qualquer maneira, rodeei-me realmente das pessoas que considerava-as mais competentes para o cargo que pretendia que exercessem, e na altura houve coincidência de serem realmente mulheres. Não foi qualquer posição favorável. Não foi de propósito. Não foi de propósito, foi não é? exato. Houve uma coincidência e realmente não tenho nada que lamentar. Gostei imenso do trabalho de todas as pessoas com quem me rodeei, fosse do sexo masculino ou sexo feminino, e por conseguinte senti-me feliz em todas as funções que desempenhei e tendo os colaboradores com quem partilhei as minhas virtudes, os meus defeitos, as ansiedades, tudo aquilo que envolve a vida político-social É uma numa pessoa comunidade. feliz, é um homem feliz. Sempre, não me Não posso tem razões, não tem tem razões de queixa, queixa, não tem razões de queixa. como se costuma dizer. Natália, obrigada por Obrigada, estares Marina. aqui, Rui Adriano também. E foi mais um Velha Guarda. Voltamos para a semana. Muito obrigado pela vossa atenção.